Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical, para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema de cada lição. Se você clicar no nome da lição, você tem acesso direto aos slides gratuitamente. Nós temos também disponível no nosso site os hinos que são indicados para serem cantados no assunto de cada lição. Se você clicar no hino, você tem acesso ao áudio e também à letra, para que você possa ensaiar e cantar com os irmãos na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2019. Estamos estudando o tabernáculo, os símbolos da obra redentora de Cristo. Nessa semana, nós estamos a estudar a lição de número 3, entrando no tabernáculo, o pátio. Lembrando que esta lição, ela foi comentada pelo pastor Elienay Cabral. Seja bem-vindo em nome de Jesus. A porta é Cristo, o pátio é santo, e se nós permanecermos santos nos átrios do Senhor aqui na terra, com certeza nós contemplaremos a face gloriosa no tabernáculo santo, no tabernáculo celestial. Contemplaremos a face do Senhor esplêndida e maravilhosa em sua plena santidade. Então vamos permanecermos firmes nos átrios de Deus, para que nós possamos, em nome de Jesus, entrarmos no tabernáculo celestial. O tabernáculo, ele é um grande símbolo espiritual para o povo de Israel. Era como se fosse o redil de Deus no meio de Israel. O tabernáculo era a presença de Deus no meio do povo israelita. Assim como um pastor de ovelhas, ele fica noites a cuidar do seu redil, Deus desejava também ficar no meio do povo, no meio do seu povo, através da tenda do tabernáculo. Era uma forma de Deus estar presente no meio do povo de Israel. Deus sempre quis estar no meio do povo. Deus sempre quer estar presente, e Ele está presente quando nós aceitamos a sua presença na nossa vida, em nosso meio. Jesus, certa feita, disse para os seus discípulos: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estarei no meio de vós. Deus quer estar presente no seio da igreja. Deus quer estar presente na nossa vida, assim como Ele deseja estar sempre presente no nosso coração, em todas as esferas, em todas as áreas da nossa vida. Veremos que a posição do pátio do tabernáculo era estratégica e representativa. Era a presença imanente no meio do seu povo. Era também uma forma de Deus expressar o desejo de morar com os homens. Deus quer estar sempre com os homens. Deus quer estar sempre perto do homem. O homem sempre diz:
Deus me abandonou, mas Deus não abandona o homem. É o homem que se afasta de Deus através do seu pecado. É o homem que se afasta do Senhor através das suas rebeldias, mas Deus procura sempre se aproximar do homem. E quando o homem se arrepende dos seus pecados, com certeza ele chega perto de Deus. Veremos também que a cerca do pátio, ela é o sentido da porta principal. Nos revela então um grande valor espiritual que edifica, isso tudo concernente à obra expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pátio entre as tribos de Israel. A distribuição das tribos em volta do tabernáculo revelava a divina organização e a presença de Deus no meio do povo. Isaías, no capítulo 8 e no versículo 14, ele registra o que Deus lhe disse: então ele vos será por santuário. Queremos a presença de Deus em nossa vida, mas não valorizamos a organização da nossa vida espiritual. Sempre nós queremos Deus na nossa vida, queremos que o Senhor esteja conosco, queremos a graça de Deus, o poder de Deus, mas nós não organizamos, nós não valorizamos esta organização da nossa vida espiritual. Deus quer uma vida, a vida do homem, a vida espiritual do homem em ordem, para que a sua presença seja plena, seja gloriosa na nossa vida. Deus é um Deus de ordem. Veja que as montagens provisórias do tabernáculo, ela facilitava para que o povo de Israel andasse, ou andou por mais de 38 anos levando o tabernáculo, montando e desmontando em cada lugar que eles chegavam. A estrutura do tabernáculo no Sinai ocorreu após 2 anos os israelitas terem saído do Egito, conforme Êxodo capítulo 40, versículos 1 e 2 e também o versículo 17. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Assim, no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Veja que 38 anos o povo de Israel ficou então montando e desmontando o tabernáculo no deserto. Foram muitos anos de peregrinação de Israel, até que eles chegassem então em Canaã. E aqui nós vamos ver que antes de chegar a Canaã, antes da morte de Moisés, Moisés então vai orientar o povo o que eles deveriam fazer com o tabernáculo. Moisés orientou que o tabernáculo deveria ter um lugar fixo. A Bíblia diz que o nosso corpo deve ser o tabernáculo santo de Deus, porque Deus habita na nossa vida. Deus habita em nós, nós devemos ser o tabernáculo de Deus. E para sermos o tabernáculo de Deus, precisamos estar fixo em Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo 17, ele disse sobre o habitar de Deus em nós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Aí ele diz assim: porque o templo de Deus que sois vós é santo.
Então nós devemos ser o tabernáculo, o templo onde Deus habita. Jesus, ele disse em João 15:5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então precisamos que Deus esteja na nossa vida. E assim como Moisés orientou que o tabernáculo deveria ter um lugar fixo, o nosso tabernáculo, a nossa vida espiritual deve estar fixa em Cristo, porque o nosso alicerce é Cristo, a nossa base é Cristo. No início, depois que entraram em Canaã, nós vemos que o tabernáculo foi montado em Gilgal, depois foi montado em Siló. Nos reinados de Saul e Davi, o tabernáculo ele foi montado em vários lugares, até a construção do templo de Salomão, quando então o tabernáculo foi substituído pelo templo e teve a confirmação de Deus. A confirmação da construção do templo de adoração a Deus, ela foi confirmada com o derramamento da glória de Deus no templo. Está registrado no primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa de Deus. Deus quer encher o nosso tabernáculo, Deus quer encher o nosso templo da sua glória, da sua graça, mas nós precisamos estar ligados a Cristo. A nossa vida espiritual precisa ter um lugar fixo, e este lugar fixo é Cristo. Ele é a videira verdadeira e nós devemos estar ligados a Ele, e assim então a graça de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus descerá sobre a nossa vida, confirmando através do Espírito Santo que nós somos filhos de Deus, que a presença de Deus está na nossa vida e devemos ser gratos a Deus pela sua graça, pelo seu poder e pela sua glória em nosso meio. A posição do pátio do tabernáculo também ela tinha um símbolo para nós. As ordens das tribos em volta do tabernáculo é entendida quando nós interpretamos Êxodo capítulo 25 e o versículo de número 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. É por isso que o nosso santuário, é por isso que o nosso tabernáculo, ele deve ser santo, ele deve estar ligado a Cristo para que o Senhor habite na nossa vida. A localização geográfica do tabernáculo estava no centro do acampamento e também de frente para o Oriente. Deus, ele demonstra explicitamente o seu desejo enorme de habitar no centro, no coração do povo de Israel. Deus nos revela que é Ele quem deve habitar também na nossa vida, habitar no nosso interior, habitar no nosso coração, dominar a nossa mente e ser o Senhor da nossa vida, tanto para Israel como para a igreja. O Senhor revela que quer habitar no nosso meio, que quer estar tanto em nossa vida individual como igreja que nós somos, também como no corpo da igreja. Deus quer estar presente, Deus quer estar em nosso meio, em nossa vida.
No Oriente é onde nasce o sol, e isso nos revela que Jesus é o sol da justiça. E como o sol da justiça, ele traz salvação às entradas da nossa vida. A salvação do Senhor foi revelada a nós, e ela sempre deve estar à entrada da nossa vida. Estando à entrada da nossa vida, a nossa salvação estará sempre garantida pelo Senhor. Veja que Malaquias, no capítulo 4, versículo 2, ele fala sobre o sol da justiça. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, ele é o sol, e nós, através dele, nós brilhamos, porque Deus nos vê através de Cristo. Se nós temos Jesus na nossa vida, Deus nos vê, porque ele nos vê através de Jesus. Se o homem não tem Jesus, como Deus pode vê-lo? Mas quando nós temos Jesus na vida, Jesus em nosso coração, quando nós estamos ligados a Ele, o Senhor, Ele então nos vê, porque Jesus, como o sol da justiça, reflete os seus raios, e esses raios, eles devem brilhar a nossa vida, e Deus assim então contempla os seus filhos e abençoa de uma forma maravilhosa. Veja que o tabernáculo, ele estava no centro, as tribos estavam em volta do tabernáculo. Veja que no ocidente estavam os gersonitas, formados pelas tribos de Manassés, Efraim e Benjamim. No oriente estavam as tribos de Issacar, Judá e Zebulon. Ao norte estavam as tribos de Naftali, Dan e Asser, formada então pelos Meraritas, os Coatitas, Gade, Ruben e Simeão. Eram 603.550 soldados de guerra que estavam ali em volta do tabernáculo, a guardar o tabernáculo. Esses soldados, eles deveriam ter acima de 20 anos de idade. Os exércitos das tribos judaicas estavam localizados então em torno do santuário divino. A mensagem para Israel e para nós é a centralidade de Deus na vida espiritual da nação. E também deve ser o centro de todas as esferas, de todas as áreas da nossa vida. Deus deve centralizar a nossa vida, ele deve ser o centro dos nossos planos, ele deve ser o centro dos nossos propósitos, ele deve sempre estar no meio daquilo que nós vamos realizar, das nossas realizações, das nossas ideias, dos nossos planos, das nossas atitudes. Deus sempre deve ser o centro. Quando Deus ele é o centro de tudo aquilo que nós pensamos, que nós queremos fazer, aí sim seremos ricamente abençoados, gloriosamente abençoados pelo Senhor. A montagem do pátio, ela era provisória. O pátio ficava no centro das tribos de Israel, e onde o tabernáculo era montado, onde a tenda era montado, era provisório, porque de repente eles teriam que sair daquele local para um outro local, porque o Senhor se manifestava, e quando através de uma nuvem, e quando a nuvem se movia, era o sinal
que o povo deveria então desmontar o tabernáculo e acompanhar Deus através daquela nuvem. Onde ela parasse, então eles tornavam montar ali novamente o tabernáculo. As tribos se reorganizavam em volta do tabernáculo. Era bênção. Uma cerca de 45 metros de comprimento por 22 metros e meio de largura separava as tribos de Israel em volta, falando tipologicamente da separação de Deus e o pecador, conforme Isaías capítulo 59 e o versículo de número 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então tem um símbolo, é um símbolo, esta seca, ela simbolizava a separação, porque é através dessa seca que separava o povo de Deus. Tipologicamente nós vemos isso como a separação, quando o homem se separa de Deus através do seu pecado. Havia 60 colunas de bronze sobre as quais estava um cortinado de linho branco, torcido de 2,25 metros de altura. Portanto, fora do pátio só servia a cobertura do templo. Quem estava fora do pátio só podia ver a cobertura do templo. Mesmo quando o homem entrava no pátio para oferecer o seu sacrifício, ele não via o interior do templo. As colunas, as cortinas e os varais do pátio. As colunas de bronze foram feitas de madeira de acácia e ficavam presas na parte interior da cortina por bases ou placas. Estas placas eram placas de prata, colocadas sobre os solos. Já as cortinas, elas eram costuradas uma a outra até formarem uma base bem firme. Por sua vez, os varais, eles encaixavam-se às colunas e ao cortinado da cerca. Tudo era metricamente encaixado. As colunas, as cortinas, os varais simbolizavam a segurança, a estabilidade e a comunhão na vida cristã, produzida pela obra expiatória de Cristo. Então nós temos a garantia da nossa salvação, nós temos segurança da nossa salvação através da obra expiatória de Cristo. E onde nós encontramos a obra expiatória de Cristo? Nos evangelhos. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos ali o nascimento de Cristo, nós vemos a vida de Cristo, o sofrimento de Cristo, os milagres de Cristo, o cansaço de Cristo como homem. Nós vemos o choro de Cristo. Nós vemos também Cristo preparando os seus discípulos. Nós vemos a prisão de Cristo, a traição depois da prisão, a condenação. Nós vemos Cristo sendo levado de um lado para o outro, esbofeteado, apanhando. Nós vemos Cristo sendo crucificado. Quando lemos o Evangelho, nós vemos a obra redentora de Cristo. As 4 colunas da entrada do tabernáculo, coberta por 4 véus por suas cores significativas. As cores, todas as cores, elas tinham um significado. As cores tinham significados e significavam apontando para os 4 evangelhos. A púrpura tem relação com a realeza e aponta para o evangelho do rei,
conforme escreveu Mateus, porque Mateus registrou a genealogia de Jesus, da descendência de Davi, que foi rei segundo o coração de Deus. O Evangelho de Mateus descreve ainda a segurança que nos dá a obra redentora de Cristo, quando ele registra essa genealogia, na revelação também que o Pai, que Deus faz de Jesus em seu batismo. Quando o Pai aparece, quando Jesus saiu após ser batizado, então o Pai aparece e revela: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, com a presença radiante, brilhante do Espírito Santo. No Sermão da Montanha também, na promessa que Jesus fez de edificar a sua igreja, ele disse: eu edificarei a minha igreja. Então nós vemos nisto segurança. Nos sermões escatológicos acerca de sua vinda, tudo isto nós vemos segurança no Evangelho, segundo escreveu Mateus, representado então pela cor púrpura. O carmesim é a cor vermelha sangue e aponta para o Evangelho, segundo escreveu Marcos, e tem também um significado importantíssimo para a vida do cristão. O Evangelho de Marcos descreve Jesus Cristo como o servo sofredor, que não precisa de genealogia. No entendimento de Marcos, um servo sofredor não necessitava de genealogia e por isso ele não descreveu a genealogia de Cristo, e de forma sucinta, de forma breve, Marcos ele nos leva até a cruz, até a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Mateus, Marcos ele registra também a parábola do semeador, que semeou e colheu frutos 30, 60 e 100. Isso também representa o tabernáculo com o pátio, com o santuário e com o Santo dos Santos. O linho branco aponta para o Evangelho segundo escreveu Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. Ele entende, ele descreve Jesus como o homem perfeito, então como nobre perfeito, como ilustre que era Cristo. No entendimento de Lucas, ele registra a sua genealogia, mas ele descreve a sua ascendência, ao contrário de Mateus, que descreve a sua descendência. Lucas ele descreve detalhes minuciosos do caráter de Cristo, assim como ele veio à terra e como ele saiu da terra. E só Lucas chama o Filho do Homem, como também só ele descreve sobre João Batista, ou seja, sobre os pais de João Batista. É também no Evangelho de Lucas que se cumpre a profecia de Zacarias 6:12. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Nos evangelhos de Marcos e Lucas, nós temos firme estabilidade. Veja que no evangelho de Mateus, nós encontramos segurança. Nos evangelhos de Marcos e Lucas, nós encontramos estabilidade pelo preço que nós fomos comprados. Nós fomos comprados por um bom preço, por preço de sangue,
por preço de sangue de um servo sofredor, conforme escreveu Marcos, homem perfeito, sem pecado, conforme escreveu Lucas, mas que morreu pelo pecado dos pecadores. A cor azul vai apontar para o Evangelho segundo escreveu João. Este é o Evangelho do Filho de Deus. Nesse Evangelho, cumpre-se a profecia de Isaías capítulo 40 e o versículo de número 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas sobre a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta-a, não temas, e dize à cidade de Judá: eis aí está o vosso Deus. Por que Evangelho do Filho de Deus? Porque João vai descrever Jesus como Deus. Ele disse que o Verbo era Deus. João não registra a genealogia de Jesus, porque Deus não tem genealogia. E João, ele fala de Jesus como Deus. O azul é um dos principais símbolos do céu e revela o propósito profundo de Deus de conduzir seu povo para uma atitude santa. Veja que o desejo de Deus, o propósito de Deus é conduzir o seu povo para uma atitude santa e uma verdadeira comunhão com Ele. Este Evangelho nos leva a uma profunda comunhão com a Trindade Divina. E João também fala sobre a comunhão que nós devemos ter com os irmãos. Ele fala que nós devemos ter comunhão com os irmãos para que possamos ter comunhão com Deus. Aquele que não tem comunhão com o seu irmão, como ele pode ter comunhão com Deus? Pois se ele não tem comunhão com o seu irmão que ele está vendo, como ele pode ter comunhão com Deus que ele não vê? Então veja que este Evangelho, o Evangelho segundo escreveu João, ele fala, ele nos traz esta reflexão sobre o Filho de Deus, apontando Jesus como Deus, falando de Jesus como Deus. Ele é aqui significado pela cor azul. Acerca do linho, nós vemos a santidade de Deus. A parte reservada na esfera interna do pátio, separada pelo linho branco torcido, revelava a santidade de Deus. Deus é santo e ele requer de seus filhos também santidade para entrar na sua presença. Queremos entrar na presença de Deus, então devemos entrar. Podemos entrar, mas com uma vida santa. Moisés estava no pátio, na presença de Deus, quando Deus falou para ele: não te chegues para cá, tira as sandálias, tira os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Então, para entrarmos na presença de Deus, precisamos entrar com uma vida santa, uma vida santificada nos átrios de Deus. Isaías capítulo 1 e o versículo de número 12, ele diz: quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu de vós isto, que viesseis pisar os meus átrios? Uma vida santa nos átrios de Deus permite então a entrada no seu santuário. Aleluias! Então, com uma vida santa, na presença de Deus, nos átrios de Deus, é que nós entramos no verdadeiro santuário. Nós entramos no Santo dos Santos através da nossa oração,
através da nossa consagração a Deus, através da nossa vida de santidade. Isaías 1,16, ele disse: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, dos meus olhos, a maldade de vossos atos, cessai de fazer o mal. Através do sangue de Cristo, nós somos purificados dos nossos pecados para uma vida santa no átrio e entrada no santuário de Deus. Veja que no átrio nós lavamos os nossos pecados, nós oferecemos a Deus a nossa vida de santidade e aí então nós podemos entrar no santuário, nós podemos entrar no Santo dos Santos e então contemplarmos pela fé a face de Deus e sentimos a sua maravilhosa presença. No átrio, os sacerdotes ministravam os cerimoniais de sacrifícios pelos pecados do povo. Nesse sentido, o pátio do tabernáculo revelava que o pecador não tinha acesso ao Deus Santo senão por meio do sacerdote. Jesus, como Cordeiro perfeito, ele foi oferecido por Deus a nosso Pai. O nosso Pai, ele foi sacrificado no átrio pelo sacrifício de animais do Antigo Testamento. Os pecados eram apenas encobertos, mas Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele tira o pecado de uma vez por todas. Mas ele tira o pecado do pecador arrependido, daquele que se arrepende dos seus pecados. Jesus, ele não encobre como os animais eram oferecidos para que os pecados do povo fossem encobertos. Não, Jesus, ele tira o pecado de uma vez por todas daquele que se arrepende, daquele que se quebranta diante dele. Deus é santo e justo. O homem carece de santidade, de justiça. No entanto, em Cristo, o pecador, ele é regenerado, o pecador é justificado, o pecador, ele é santificado e glorificado para a salvação em Cristo Jesus. Com a salvação de Cristo, nós glorificamos a Deus, nós exaltamos a Deus. A regeneração é interior, a justificação ela é exterior. Então não há justificação se não houver regeneração. É preciso nascer de novo para que sejamos então justificados por Deus. Sendo justificados, então somos santificados. E com a nossa salvação, através da nossa regeneração, através da nossa santificação, então, com a salvação, nós somos glorificados pelo Senhor. Então, esse é o maior milagre que o pecador pode desfrutar de seu encontro com Jesus. Só quem pode justificá-lo e santificá-lo é Cristo. Só Jesus pode santificar. Ele é a oferta de santificação para a nossa vida em santidade. A porta do pátio. A porta do pátio também tinha uma tipificação, ela tipificava o único caminho. Para se entrar no pátio do tabernáculo, havia apenas uma porta. Esta porta dava acesso ao lugar sagrado onde Deus habitava. Cristo, o nosso Senhor, ele é a verdadeira porta de acesso para todos os pecadores. Ele mesmo declarou: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á.
O pecador, ao entrar pela porta, ele toma posse de uma das 3 maiores virtudes do cristianismo, a fé. E é pela fé que nós alcançamos a graça de Deus, pela qual nós somos justificados após a regeneração. Então Jesus, ele é o único caminho, ele é a única porta. Portanto, quem está no caminho com Cristo, ele está entrando pela porta. A porta é Cristo. Ele está nos levando, ele nos leva aos átrios do Senhor. E ele está também, ele entra conosco no lugar santíssimo. Ele é o nosso intercessor. Ele é a única porta, ele é o único caminho, ele é o único que intercede por nós, ele é o único sacrifício, ele tirou os nossos pecados, ele nos libertou através da verdade, porque ele também é a verdade, ele disse: eu sou a verdade. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Então Jesus Cristo é o único meio de acesso ao Pai. Não existe outro caminho, não existe outra porta. Jesus, ele é o único. Então é por este caminho que temos acesso à porta que é Cristo. E assim é que nós cheguemos a Deus, o nosso Pai celestial, o nosso Pai eterno. É através de Cristo. Essa palavra de nosso Senhor, ela confirma toda a doutrina do Novo Testamento. Então não há outro caminho, não existe outra porta, não existe outra pessoa, não existe outro homem, não existe ninguém, não existe outro objeto, não existe outra coisa que nos leve a Deus, o nosso Pai eterno, a não ser Jesus. Ele nos leva ao Senhor. Ele diz: quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele é a porta e está aguardando que nós a cada dia cheguemos mais perto dele, para que nos aproximamos mais e mais de Deus, o nosso Pai celestial. As 4 colunas e suas bases, uma tipificação do Evangelho. Destacamos aqui as 4 colunas e suas 4 bases. Essas bases e colunas, elas sustentavam a porta principal do pátio. Esse fato nos faz rememorar os 4 evangelhos. E os 4 evangelhos, eles são os maiores instrumentos que o ser humano precisa conhecer, tem que conhecer, porque ele nos revela a pessoa bendita de Jesus, o nosso Senhor. Quando conhecemos o Evangelho, os Evangelhos, nós então conhecemos o caráter de Cristo, a vida de Cristo. Nós conhecemos quem é Jesus. Toda a revelação de que precisamos saber acerca da pessoa de Cristo, elas estão narradas nos Evangelhos. Por isso, para ter uma base espiritual sólida e conhecer a pessoa e o caráter de Jesus, nós precisamos estudar o Evangelho.
estudar o Evangelho com dedicação, com cuidado, com consagração, com oração, e nós vamos então compreender, nós vamos entender melhor o caráter de Cristo. As 4 colunas representam não só os evangelhos, mas também os 4 cantos da terra em sua plenitude, apontando que essas boas novas, as boas notícias, a salvação que está nos evangelhos, possa então alcançar todas as pessoas em todos os lugares, em todo o mundo, sem distinção de raça, sem diferenças culturais, mas alcançando as pessoas. Então, veja que nos 4 cantos da terra se leva o evangelho. As colunas eram de madeira de acácia, tipificando a humanidade de Jesus, que se fez carne e habitou entre os homens. Paulo disse que ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se então semelhante aos homens. As cores da cortina de entrada, ela tinha diversos tipos. As cortinas de entrada para o pátio: o azul, a púrpura, o carmesim e o branco eram as cores da cortina de entrada ao pátio. Nas Sagradas Escrituras, as cores sempre simbolizavam aspectos importantes da fé. Muitas igrejas de tradições cristãs distintas, como as episcopais, as reformadas e até mesmo algumas pentecostais, observam o que se convencionou chamar calendário litúrgico. Nesse aspecto, podemos destacar, por exemplo, que o azul lembra o céu, a púrpura lembra a ideia de realeza, o carmesim lembra a ideia de humilhação e sofrimento, o branco lembra a ideia de justiça e perfeição. Nele, ou seja, no calendário, os dias comemorativos são inspirados por cores. Essa prática está ancorada nas comemorações litúrgicas do povo de Deus do Antigo Testamento. O Senhor Jesus, ele remonta todas essas cores. Ele é o Rei, ele veio e foi para o céu, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele é justo e perfeito, ele foi humilhado e ele foi moído por nossos pecados. Havia também as cortinas internas com suas cores e significados. Existia também as externas de peles de cabras, peles de carneiros, peles de animais marinhos, e essas eram rústicas, e aquelas, ou seja, as cores internas, elas tinham a sua beleza interior. Existe um paralelo entre a figura e a realidade. Conforme Filipenses 2, 6-8, Paulo disse que Jesus esvaziou-se de si mesmo e fez-se servo. Os olhos humanos ouviam, e até hoje alguns homens veem Jesus como apenas o filho do carpinteiro. Ele estava em sua fase de humilhação, e os homens até hoje contemplam e veem Jesus como apenas um homem milagreiro, que a pessoa apareceu fazendo milagres, como um profeta, como os outros apareceram. Assim Jesus, ele não tinha nem formosura, não se podia imaginar sua beleza interior, sua verdadeira natureza só é compreendida, ela é reconhecida por aqueles que se aproximam dele em profundeza de fé. Quando nós nos aproximamos de Jesus pela fé, quando nós
o adoramos, quando nós o compreendemos, quando nós o entendemos, quando nós abrimos o nosso coração para a sua morada na nossa vida, nós então contemplamos a beleza de Cristo. De outra forma, o homem, na sua vida natural, vai ver Jesus como um simples homem que operou um milagre, ou como um profeta como os outros que apareceram na terra. Mas quando nós abrimos o nosso coração para conhecer verdadeiramente a Cristo, o nosso Senhor, nós vemos a sua beleza interior. Vendo apenas o exterior do tabernáculo, não se podia imaginar a beleza interior, e é assim que muitos homens veem. Poucas foram as pessoas que tiveram o privilégio de o ver por dentro, e poucos são aqueles que estão vendo Jesus, contemplando a beleza de Jesus. São poucos até hoje. Veja que eles o viam por fora, mas apenas os sacerdotes conheciam o seu interior. Todos aqueles que são sacerdotes, porque nós fomos feitos sacerdotes. Então, a todos aqueles que são sacerdotes, contemplam a beleza interior de Cristo, contemplam a beleza de Jesus. Todos os homens agora podem conhecer Jesus interiormente. Basta entregar a sua vida a Ele. Basta entregar a sua vida a Cristo. Estar ligado a Ele, porque Ele é a videira verdadeira. Ele é o sumo sacerdote do tabernáculo eterno. Ele está à direita de Deus. Estevão o viu, ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita do Pai. Então, podemos contemplar sua beleza quando nós nos prostramos diante dele com verdadeira adoração, com verdadeira comunhão, quando nós nos prostramos diante do Senhor com a nossa vida em comunhão, com a nossa vida organizada espiritualmente, quando nós nos prostramos diante do Senhor para o adorar, nós então contemplamos a sua verdadeira face, porque nós sentimos a sua glória, sentimos a sua presença, sentimos o seu poder, e o seu nome é glorificado na nossa oração, na nossa adoração, porque nós vemos a sua beleza. Quantos estão perdendo de verem a beleza do Senhor? Quantos estão perdendo de verem a beleza de Cristo, porque não se entregam verdadeiramente ao Senhor? Mas quando você se entregar verdadeiramente a Cristo, quando você deixar de ver Jesus como um simples homem, entregar a sua vida ao Espírito Santo para fazer um trabalho glorioso na sua vida interior, você poderá ver, então você vai ver Jesus, você vai ver a sua beleza, você vai sentir a glória dele na sua vida, e o nome do Senhor há de ser glorificado. Então vamos cuidar do nosso tabernáculo, o nosso tabernáculo celeste, o nosso tabernáculo é o tabernáculo que Deus formou e que Deus quer habitar no homem. Ele quer habitar no homem. A presença de Deus quer estar sempre na nossa vida, porque nós somos o tabernáculo do Senhor. Deus nos fez para habitar na nossa vida e Ele quer estar sempre presente em nosso meio. Então vamos assim fazer, contemplar a beleza do Senhor, acreditar mais, crer mais, se aproximar mais do Senhor, e com certeza as bênçãos de Deus, através da sua presença em nós, o nome do Senhor será glorificado na nossa vida, em nome de Jesus.
Deus te abençoe de uma forma toda especial e até a próxima videoaula da Escola Bíblica Dominical. Se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus.